Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Como é que vai? Aqui estamos para mais uma aula da nossa escola bíblica. Chegamos à segunda lição da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e o assunto da lição é o poder da mensagem da cruz. Essa lição é baseada no capítulo 2 de 1 Coríntios. A lição passada, caso você ainda não tenha assistido, o tema da lição passada foi Divisão e a Sabedoria de Deus, baseado no capítulo 1 e 3 de 1 Coríntios. E eu vou colocar o link desse vídeo aqui na descrição desse vídeo para você acompanhar, tá bom? O textuário está no capítulo 12, no verso 4, que diz assim: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. A verdade prática diz assim: a mensagem da cruz revela a grandeza do amor de Deus. E a nossa leitura bíblica, ela está no capítulo 2 de 2 Coríntios, de 1 Coríntios, perdão. É todo o capítulo, tá bom? Vamos ler todo o capítulo, são 16 versículos. Diz assim o texto: Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Até aqui a nossa leitura bíblica. Irmãos, a nossa lição ela tem 3 tópicos principais. São estes: o primeiro fala sobre a mensagem da cruz, o segundo tópico fala sobre o propósito e o terceiro tópico fala sobre a mensagem espiritual. E a nossa lição também ela tem 3 objetivos, e eu vou ler aqui para vocês. O primeiro objetivo é entender que a mensagem da cruz tem um poder transformador que independe da eloquência humana. O segundo objetivo, compreender o propósito e a abrangência da mensagem da cruz. E o terceiro objetivo é discernir
a importância do Espírito Santo na revelação e também no entendimento da mensagem da cruz. Então, poderia-se dizer que são dois pontos dentro desse terceiro objetivo, né? Discernimento, para quê? Tanto para o que vai ministrar, falar sobre a mensagem da cruz, quanto para o que vai ouvir, né? Para poder absorver e entender ali o conhecimento transmitido dentro da mensagem do Evangelho da Cruz. Antes de iniciarmos aqui, já quero pedir a você que se inscreva no nosso canal. Estamos aí lutando para alcançar 2.000 inscritos e nós precisamos da sua ajuda. Você que nos acompanha, você que vem e assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito, chegou a sua hora de nos ajudar se inscrevendo no nosso canal e também deixando o seu like para o YouTube entender, né, para o algoritmo entender que esse vídeo é importante e assim ele vai recomendar para outras pessoas. E a você que já é inscrito e que já nos acompanha, mande um ok aí embaixo, comenta com um joinha aí, um ok, só para a gente estar ciente. Quero agradecer aos amados irmãos que nos acompanham também de outros estados. Eu sou aqui de Belém do Pará e tem muita gente de Manaus que nos acompanha, muita gente do Rio de Janeiro que nos acompanha. Um grande abraço a todos os nossos irmãos, que Deus abençoe o templo onde vocês congregam, as pessoas, os irmãos do templo, né, da congregação, que esse momento aqui de troca de informações seja enriquecedor para você aprender e conhecer mais sobre o nosso Deus. Entrando na lição, como a gente já falou, a lição de número 1, ela falou sobre o primeiro e o terceiro capítulo, e aí nós vamos combater, né, entender a dificuldade que os irmãos estavam enfrentando ali e também alguns vacilos que eles estavam fazendo referente à desavença e desunião que havia entre eles, o partidarismo. Isso acontece atualmente também. A gente estava hoje na escola bíblica, hoje domingo, né, estou gravando agora à noite e vou enviar amanhã na segunda-feira. Mas estávamos de manhã na IBD comentando sobre isso e um irmão falou algo engraçado, o irmão que estava lá ministrando. Ele disse: irmãos, isso aqui foi para a igreja de Corinto, mas esses irmãos de Corinto já morreram todos. E por que isso aqui ficou escrito? Ficou para o nosso conhecimento, ficou para aplicação na nossa vida. Não é mais para eles, agora é para nós. Então, assim como houve essas dificuldades, esses problemas naquela época, ainda acontece hoje. E esse partidarismo, né, é muito recorrente nas igrejas e nós precisamos entender que somos e que estamos em unidade. O Senhor nos chamou para viver em unidade. E esse segundo capítulo agora vai falar especificamente da mensagem mais importante de todo o universo, né? A mensagem mais importante da Bíblia. A Bíblia ela é voltada para isso. Então esse é o tema. Uma vez no seminário, um aluno perguntou pro professor lá qual seria o versículo mais importante da Bíblia. E ele falou: se fôssemos resumir a Bíblia em um versículo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a Bíblia, a mensagem, o centro da mensagem bíblica é a salvação em Cristo Jesus. E isso é tão importante que o maior teólogo da história, né, depois de Cristo, claro, o maior teólogo e evangelista da história, apóstolo Paulo, a mensagem central dele era essa: a morte e ressurreição de Jesus e a nossa salvação através desse sacrifício. Então, o primeiro tópico aqui vai falar sobre a mensagem da cruz, e 3 pontos tem aqui dentro. O tema da mensagem, fundamentos da pregação e a intervenção do Espírito. Tema da mensagem, verso de número 1 do capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem de sabedoria,
Paulo inicia o capítulo 2 de 1 Coríntios rememorando a primeira oportunidade na qual evangelizou o povo de Corinto. Isso está lá em Atos capítulo 18, do verso 1 ao 17. O apóstolo Paulo afirma que o tema em foco de sua mensagem foi Jesus Cristo e este crucificado. A eficácia do ministério de Paulo se deve ao fato de ele pregar categoricamente, sem enxertos, a mensagem genuína do Evangelho. O legado de Paulo é tremendo, pois enfatiza que a mensagem de salvação, a mensagem da cruz, somente pela mensagem da cruz o homem pode ser ligado novamente a Deus, e isto é a verdadeira religião. Então, a gente vai compreender aqui que o tema da mensagem de Paulo e o tema atual da mensagem de todos nós, pregadores do Evangelho, deve ser a cruz de Cristo, porque é a única mensagem que pode religar, que pode reconectar, reconciliar o homem com Deus. E aqui no segundo ponto nós vamos ver fundamentos dessa mensagem, verso de número 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. A gente pode ver aqui no primeiro ponto que, embora Paulo tivesse conhecimento e sabedoria para vir com aquela fala difícil, com aquela fala eloquente, envolvente, ele não usou isso. Embora tivesse, ele não usou, mas preferiu uma mensagem simples, compreensível, para que todos pudessem chegar ao esclarecimento de que em Cristo somos salvos. Esse é o fundamento da pregação de Paulo, que nós vamos ver aqui nesse segundo ponto. O esboço da mensagem de Paulo continha alguns ingredientes indispensáveis para todo e qualquer pregador da palavra de Deus. A princípio, uma mensagem devia apresentar simplicidade. Há alguns pregadores que, ao invés de se aterem à profundidade da palavra, amam carregar seu discurso com palavras difíceis, sofisticadas, chamando a atenção do público mais pelo seu vocabulário rebuscado do que propriamente pela palavra. Outro requisito da mensagem paulina, da mensagem de Paulo, era o temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a outra característica da mensagem de Paulo era a dependência do Espírito. 3 coisas, então, aqui vamos destacar nesse fundamento da mensagem e da pregação de Paulo. No primeiro ponto, a gente viu que o tema é a cruz de Cristo. Aqui, o fundamento, nós vamos ver 3 coisas fundamentais, fundamentais dentro da mensagem de Paulo. Isso aqui é exemplo para todos os pregadores da palavra de Deus. Os 3 fundamentos da mensagem de Paulo, de acordo com esse verso de número 2 do capítulo 2 de 1 Coríntios, o primeiro, simplicidade. A mensagem deve ser simples. As pessoas têm que sair da reunião, da pregação onde você está falando, elas têm que sair dali esclarecidas, entendidas do que foi ensinado e não com dúvidas. Primeira coisa, simplicidade. Segunda coisa, temor a Deus. A mensagem não é sua, a palavra não é sua, a Bíblia já existe muito antes de você. Então, por mais sábio que você seja, deixa isso de lado e que a palavra de Deus possa falar, possa aparecer, possa alcançar as pessoas. É a palavra de Deus que é viva e não a sua palavra. Então, Paulo entendia isso. E foi isso que ele fez. Primeira coisa que tinha na mensagem dele, simplicidade. Segunda coisa, temor a Deus. Ele sabe que a mensagem de salvação vem e é propriedade de Deus. E a terceira e última coisa que ele coloca aqui é a dependência do Espírito Santo. Ser dependente, porque se a mensagem é de Deus, quem convence o homem dos seus pecados é o próprio Espírito. Então, tem que ter espaço para a ação do Espírito dentro da mensagem. O cara quer fazer tudo. Ele quer colocar a própria mensagem, ele quer usar as próprias palavras, ele quer incluir coisas que não estão dentro da palavra de Deus. E tudo isso não é correto. Paulo compreendia isso, entendeu isso e ele fazia isso. A sua mensagem tinha um tema central, que é a cruz de Cristo, e 3 fundamentos dentro de sua pregação: simplicidade, temor a Deus e dependência do Espírito Santo. E aqui o terceiro ponto, dentro desse
primeiro tópico é a intervenção do Espírito, baseado no verso 4 e no verso 5, dentro do capítulo 2, tá? A gente só está falando do capítulo 2 de 1 Coríntios. O verso é esse: a minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Mesmo as proclamações mais dinâmicas do Evangelho se mostram ineficazes, a menos que o Espírito Santo convença as mentes e os corações dos ouvintes a aceitá-lo. A ideia desta passagem é que Deus salva o mundo através de mensagem simples e espiritual que leva as pessoas a glorificarem a Jesus e não a sabedoria humana do mensageiro. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas e sim no poder de Deus, é o verso 5. Diferente de grande parte dos pregadores atuais, os quais empregam em suas mensagens artifícios retóricos, astuciosos para agradar os homens e obter fama, em contraste com a astúcia humana e a habilidade de persuadir, encontra-se a demonstração da presença e do poder de Deus. Então, dentro desse terceiro ponto aqui, nós estamos vendo uma contradição, né? Atualmente, na mídia aqui, onde a gente consegue perceber vários pregadores querendo fama, querendo sucesso, querendo popularidade e querendo agradar as pessoas, estão fazendo com que as suas pregações sejam cada vez mais aveludadas, né, amaciadas, ali, belas. Paulo não queria saber de nada disso. Ele só quer saber de expor a salvação às pessoas através da mensagem da cruz de Cristo. Então essa preocupação de Paulo deve ser a nossa preocupação. Será que eu estou pregando o Evangelho de forma fiel, falando do tema central do Evangelho, que é a boa notícia, a salvação em Cristo Jesus? Então, dentro desse panorama, nós devemos entender que nós precisamos da intervenção do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que intervir. Temos que falar de Jesus, temos que falar da cruz, temos que falar do Espírito Santo para que ele haja, e temos que falar do pecado das pessoas para que o Espírito haja, causando arrependimento no coração das pessoas. Paulo entendeu isso e era o que ele fazia. E agora, no segundo tópico da nossa lição, a gente vai falar sobre o propósito. Porque não é uma mensagem vazia, não é uma mensagem sem direção, sem destino, é uma mensagem com propósito. E o segundo tópico aqui da nossa lição é isso. E o primeiro ponto dentro desse segundo tópico é a verdadeira sabedoria. Se existe a verdadeira sabedoria, é porque existe também a falsa, né, irmãos? Então, nós precisamos buscar a sabedoria que vem do alto. Olha o que diz aqui no versos 6 e 8. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Em primeiro lugar, a origem da sabedoria, da verdadeira sabedoria, é Jesus. Jesus Cristo crucificado é a sabedoria de Deus. A verdadeira sabedoria não é a filosofia, mas é o Evangelho. A sabedoria de Deus não está na filosofia humana, mas no Evangelho. A sabedoria de Deus é Jesus Cristo e este crucificado. Essa é a sabedoria que vem do alto e não dos homens. Não há motivos para os caros leitores pensarem que Paulo está desprezando o valor do estudo secular. Não é isso. Não é propriamente isso. Paulo está ensinando que o objetivo da mensagem da cruz é alcançar, não precisa alcançar e ter necessidade de artifícios ou malabarismos humanos. A mensagem da cruz não precisa disso. A mensagem da cruz, ela é simples e nós devemos considerar maduros os cristãos que a tiverem e que a vida dessas pessoas possam ser mudadas através dessa mensagem. Os cristãos maduros, eles compreendem isso e eles falam sobre isso. Nós precisamos entender que a mensagem da cruz é a verdadeira sabedoria de Deus revelada a nós. Isso aqui é um privilégio.
Deus ele tem nos concedido o privilégio de falar sobre a cruz de Cristo. Essa é a verdadeira sabedoria. Isso vai além de qualquer outra espécie de conhecimento no mundo. Essa é a única mensagem que pode mudar a mente e o coração das pessoas e que pode tirar as pessoas de um estado de pecado e trazê-las para um estado de santidade e de aceitação diante de Deus. Segundo ponto aqui dentro é a sabedoria humana. A gente falou sobre a verdadeira sabedoria que vem de Deus, que é a cruz de Cristo, e agora a gente vai falar sobre a sabedoria humana. Verso de número 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Na realidade, a mensagem de salvação sempre existiu, porém, a princípio, estava restrita apenas ao povo de Israel. Havia um plano divino para enviar o Messias para a salvação do mundo. Entretanto, esta mensagem esteve oculta no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento retrata sutilmente em algumas passagens, e Jesus aparece no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. Se você pesquisar e tiver uma Bíblia online aí no seu celular e pesquisar todas as referências que tem a essa frase aqui, anjo do Senhor, todas essas passagens se referem a Jesus. Já no Novo Testamento, este mistério é revelado de modo claro e inequívoco para os que creem. Porém, Paulo ressalta que o testemunho de Deus ao mundo é a salvação que ele oferece por meio de Cristo e continua a ser um mistério para a sabedoria humana. Então, a humanidade não vai desvendar isso, não vai entender isso. Por quê? A humanidade tem uma mente limitada e reduzida por conta do pecado, mas os espirituais conseguem compreender. Terceiro ponto aqui, ignorância dos sábios. Verso de número 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo culpa as autoridades judaicas e romanas deste fato, chamando-os de poderosos deste século. Por que poderosos? Porque eles tinham posição de autoridade e não haviam compreendido. Então, embora as pessoas que estejam em posições de autoridade tenham poder e influência, sejam sábios, Paulo não nega a sabedoria deles, porém são ignorantes com relação à cruz e à verdadeira sabedoria de Deus. E se houvessem compreendido, de fato, de maneira correta, não teriam crucificado a Jesus. E não foi o que aconteceu, né? Entrando aqui no último tópico da nossa lição, agora vamos falar um pouco a respeito da mensagem espiritual. Primeiro ponto, a mensagem é revelada, verso 9 e 10. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa mensagem é concedida pelo Espírito Santo. É um fator primordial para o entendimento da palavra de Deus. O auxílio do Espírito Santo em tempos atuais nos quais o povo despreza a ação do Espírito Santo, multiplicam-se os famigerados erros doutrinários de interpretação bíblica. Paulo afirma categoricamente que a mensagem genuína da cruz contém mistérios que somente serão revelados pelo Espírito Santo. A frase, o Espírito conhece todas as coisas, ele perscruta até mesmo as profundezas de Deus, denota que as coisas de Deus, embora simples, não são superficiais. Essa mensagem da cruz de Cristo, do Evangelho, ela é uma mensagem revelada, preste atenção nisso. É uma mensagem revelada e é necessário a presença do Espírito Santo para revelar isso ao pregador e é necessária a presença do Espírito Santo para fazer com que o ouvinte compreenda isso. Então, tanto na mão de recebimento como na mão de entrega, a ação do Espírito Santo é fundamental para que isso possa ser viabilizado. Para o pregador receber a mensagem, é necessário o Espírito Santo e para o ouvinte compreender, entender aquilo, internalizar isso, ele precisa também do Espírito Santo. Segundo ponto aqui dentro, o Espírito que ensina, ou é o Espírito que ensina.
Verso de número 11 ao 13, né? Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. As coisas espirituais dentro desse ponto aqui não são explicadas de forma natural, né? O homem carnal não vai conseguir explicar as coisas espirituais, é isso que eu quero dizer. Então, você, para compreender as coisas espirituais, você precisa ser uma pessoa espiritual. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse ponto. E o terceiro ponto aqui é o homem não entende. Ponha isso na sua cabeça. Por mais crente velho que você seja, você não entende. Deus te faz compreender. Tenha a humildade de buscar a presença de Deus para que você possa compreender as coisas. Ninguém fala de Deus, da cruz, se não for pelo Espírito de Deus. Essa capacidade não vem do homem, não vem da nossa mente. Ela vem de Deus. Olha o que diz aqui, verso 14 e 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural é todo aquele que ainda não foi redimido e não tem o Espírito e o discernimento espiritual com as suas características são totalmente terrenas. Não há espaço para exercer a fé numa confiança simples e absoluta em Deus e na sua palavra. O homem espiritual é o cristão que é um discípulo de Cristo considerado amadurecido. Além disso, ele tem em si a essência do Espírito e a sabedoria que o tornam espiritual. O homem espiritual, então, é aquele que foi redimido, é aquele que foi perdoado, é aquele que se arrependeu e que entendeu que necessita do perdão de Deus. Assim, o Espírito está agindo nele, concedendo a ele entendimento, compreensão dessas verdades espirituais que ao homem natural são completamente loucuras, né? Não tem cabimento. Então nós vamos ficar por aqui na nossa lição de hoje, tá bom? Falamos sobre esses três pontos, sobre esses três tópicos aqui. Vou voltar para a gente só relembrar a mensagem da cruz, o propósito, e entendemos que isso é uma mensagem espiritual. Agora eu peço a você que comente aqui embaixo respondendo o questionário. Eu estou vendo aí que poucas pessoas estão respondendo esse questionário. É importante que você responda o questionário para a gente compreender, né, e conseguir visualizar aí o que você tem entendido da nossa lição. São três perguntinhas. Primeira pergunta, qual o foco da mensagem de Paulo aos Coríntios? Primeira pergunta foi essa. Segunda, as autoridades judaicas eram ignorantes em relação a qual assunto? Qual assunto eles não compreenderam? Terceira pergunta, quais as características do homem natural? Isso foi o que a gente acabou de falar nesse último ponto do último tópico. Então, deixe sua resposta aqui nos comentários. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Comente aqui embaixo também falando de qual cidade você é e qual a sua congregação, tá bom? Fica na paz e até a próxima.